E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui em nosso canal. E pra quem não sabe, Mac, eu começo o vídeo sempre batendo uma palminha pra sincronizar o áudio aí pro editor. Isso tem a ver com o tema, não? Ó, dessa vez tá contextualizado, porque a gente vai bater nas crianças hoje. É, desce o chicote. Mac, nós somos pais de filhos lindos, né? Que puxaram a mãe, graças a Deus. Não, meu filho puxou o pai celestial. Mas somos pais, educadores, e temos aí essa dificuldade que é educar o filho, Mac. É uma dificuldade, é um trampo, né? Cuidar de crianças e ensiná-las no caminho que devem andar, rapaz. Quando a dificuldade aperta, aí a gente tem a solução. Qual que é? Ó. Você acha que criança tem bumbum fofo pra quê? O John Piper fala isso, né? Você, ó, bumbumzinho fofo é pra isso, ó. Já é perfeito, é anatômico, cabe na palma da mão certinho, você dá, ó. Pá! Dá aquele... É engraçado que no inglês a palavra que eles usam pra bater no filho é spank. Porque isso no português sugere espancar, né? Só que pra eles tem uma outra conotação. A palavra não tem o peso que tem pra gente, né? E a gente não usa também, né? Eu vou spank meu filho. Meu filho. Não dá. Mas no contexto deles é aquela... Palmadinha. Palmadinha. Né? Mas, Mac, esse tema da palmada, ele é um tema que é uma discussão recente, lá de uns 10 anos pra cá. Inclusive, tem a lei da palmada, aí que não pode bater nas crianças. Escolinha aqui, ó. No dia 26 de junho tem um texto meu, que vai estar linkado aqui, que é um texto que deu origem a esse vídeo. Então, se você quiser mais informações, aqui na descrição desse vídeo tá lá o texto que eu escrevi sobre o assunto da palmada, tá? Olha aí. No dia 26 de junho de 2014... o projeto de lei 7.672/2010, né, que veio então a se tornar a lei ordinária 13.010 de 2014, a lei do menino Bernardo, porque a gente teve aquele polêmico episódio, menino que morreu e tal, né? Ela foi aprovada no Senado em 2014, mas ela já vem sendo revista desde 2003, né? Já vem com várias edições e tal, pela deputada Maria do Rosário, tá? E quando essa lei foi aprovada, foi um rebuliço e tal, foi gente na Luciana Gimenez. Nossa! Tratar do assunto, se pode bater no filho, se não pode, dentro do meio gospel e cristão de maneira geral, um monte de gente se posicionou. Nós temos uma figura muito conhecida, inclusive cristã, que é a Cris Polly, Super Nani. Sim. Livros pela Mundo Cristão, inclusive, lança alguns. Interessante. E ela tem a sua posição, da qual eu discordo, né, a respeito de não bater no filho. Ela é contra bater, porque ela fala que, inclusive, tem outro vídeo que a gente pode linkar aqui na descrição desse nosso vídeo aqui, onde ela fala que, em determinado momento do vídeo lá, que palmada não educa. Tá? Agora... aí começa a treta. Como todo cristão, a gente precisa embasar as nossas atividades e as nossas crenças, né? As nossas atitudes, enfim, tudo que a gente for fazer, a gente embasa na Bíblia. E o que a Bíblia tem a dizer a respeito de palmada, né? Você quer pecado bater no filho? E aí? Trazendo de volta a figura do John Piper, ele tem um vídeo também, ó, a gente tá linkando um monte de vídeo aqui. Perguntam pra ele, Jesus bateria numa criança se ele tivesse filho? Se Jesus fosse casado, não teria sido pecado. E se ele tivesse casado, provavelmente teria tido filhos. O que seria um problema, porque teríamos a geração, tem um monte de gente querendo descobrir se é a geração de Jesus e tal. Tem. Isso seria um problema. Que é o santo grau, né? Segundo o Robert Langdon lá. Mas tudo bem, deixa o Dan Brown pra lá. E aí, ele teria batido nos filhos? Aí a resposta de John Piper é muito interessante. Ele fala, claro que sim. Sim. Ué, Jesus cumpriu toda a lei. Uhum. E educar os filhos fazia parte da educação dos filhos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você usar a vara. Senhor Rodrigo Bibi de Aquino. Até porque a estultícia, Provérbios, acho que 22, né, 15, não lembro agora. A estultícia está ligada ao coração da criança, a estupidez, né? E a vara da disciplina, né? E a ideia do texto bíblico é que você não retira essa estultícia na base da conversa. Sim. Max, se a gente for mais... beleza, a gente tá citando aqui Provérbios, que é bonitinho e tal, né? Mas não tem textos do Antigo Testamento que são um pouco mais cruéis, né? E se a criança desobedecer, bater nela, dar pedrada, matar, sei lá o que é. Não lembro agora. Então, a gente precisa fazer algumas definições aqui. Primeiro, o conceito de criança. Né? A gente, hoje, 2017... na data, né, da gravação desse vídeo, a gente socialmente sugere criança, pelo menos pensa na palavra como criança, pessoas, né, ali
8 anos, 10 anos, antes daquilo que a gente define como pré-adolescência, talvez, tá ali 11, 12 anos, as crianças que eram passíveis desse tipo de punição tão grave no Antigo Testamento já eram praticamente adolescentes. Assim como o jovem era com 30 e poucos anos, né? O jovem Timóteo. O cara tinha mais de 30 anos, barba na cara. Já. E outra, a gravidade dessa estultícia, que é passível, então, de apedrejamento ou até mesmo de morte, ela tinha feito uma coisa assim, tipo, muito grave. Muito grave, ainda que nós hoje provavelmente não fôssemos usar esse tipo de lei, de meio para combater esse tipo de coisa, mas ela fez alguma coisa, até porque não existia aquela qualidade de indivíduo no Antigo Testamento, era algo mais coletivo, né? Como a gente já viu em vários BTQs. Então, quando aquela criança ou aquele adolescente fazia alguma coisa desse nível, ele estava envolvendo todo um contexto familiar, tribal, que era bem complicado, então era passível de uma penalidade mais rígida, até chegar ao ponto de morte, né? Então a gente precisa ter isso em mente, tá? Outra coisa que a gente precisa discutir aqui, biblicamente, as pessoas tentam relativizar o uso da palavra vara, falando que poderia sugerir não só o uso da vara como fisicamente, mas era um contexto mais de conversa e tal. Não, gente, não é isso, é balela, gente, tá? Se você for pro hebraico lá, ver as palavras chevette, né? Eu lembro estudando pra isso, a palavra chevette não tem nada a ver com o carro, mas a palavra que o texto usa lá, ela sugere o uso de correção física. Hoje a gente usa palmada e tal, alguns antigos ainda usam a famosa vara de marmelo, a vara de goiaba, que cara. Ou pior, Mac, é o chinelo havaiana. Havaiana de pá! Não é confortável, mas ensina seus filhos a terem boa maneira. Sério, cara, eu já contei, acho que isso aqui em vídeo ou em BTcast, não sei, que a minha mãe tinha havaiana e pobre, quando rompia o havaiana, era o famoso prego mesmo. E um dia minha mãe me bateu com a havaiana, cara, parecia a Paixão de Cristo. Mas não, na primeira que saiu um pedaço até hoje eu não tenho bunda por causa disso, né? Saiu metade da bunda na havaiana da minha mãe, mas tudo bem. Então, cara, a gente tem vários textos bíblicos. Vou citar alguns deles aqui, de provérbios. A gente usa muito livro de provérbios, né? Pra isso. Por exemplo, provérbio 13 e 24. Quem se nega a castigar o seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Outro texto aqui, provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Enfim, a gente tem um monte de outros textos aqui falando sobre isso. O pessoal fala que Provérbios é muito alegórico. Provérbios não é promessa, né? Não é promessa. Mas eles são textos para o dia a dia, né? O viver textos, bem. Aí é que tá, são textos práticos, não são textos para você ficar filosofando. Ou fazer promessa, porque eu vou educar a criança e ela nunca vai se desviar. Não, é um desejo, um desejo para o dia a dia, sabedoria para o dia a dia. Sim, né? Gente, a gente tá falando tudo isso, e a gente precisa colocar, aí o pessoal deve estar falando assim, quer dizer que você bate no seu filho sempre? Claro que não, gente. Vamos colocar as coisas em etapas aqui. Você educa o seu filho, você instrui o seu filho. Há várias, no Antigo Testamento mesmo, Deuteronômio, que se fosse você educar o seu filho na lei do Senhor, e instruir ele na lei do Senhor e tudo mais. Isso você faz. Isso. Só que existe um momento, você ensinar a criança com palavras não faz ou não tem a mesma força que uma palmada ou que uma vara tem, que é o quê? De tirar isso que justamente o texto está falando, de estultícia, daquela intrepidez, não sei se é a palavra, teimosia que maldade, é nata da criança, cara. Maldade. A maldade se manifestou na minha filha a partir dos 2 anos, cara. Eu comecei a ver maldade nela, de a gente mandar ela fazer alguma coisa, ou pedir pra ela fazer alguma coisa, e ela ficar te encarando, cara. Sim. E não fazer, Milena, ajunta ali, Milena, que você jogou. E ela fica te olhando. Aí você, Milena, ela dá um passinho, sabe? E manha as birras. É claro que nem toda birra é birra, né? Então assim, Mac, tem que ter uma certa sensibilidade também dos pais, claro, né? Que sim. No trato. E outra, não bater com raiva. Eu tenho usado isso comigo, assim. A Milena já levou as suas palmadas. Hoje em dia, graças às primeiras que ela já levou, e nem doía, porque batia em cima da fralda. Além da bunda, Mac, tem a fralda plástica ainda, né? A fralda descartável. Então assim, a Milena acho que ela apanhou com 2 anos a primeira vez, ou 1 ano e 1 ano e 9, não lembro agora. Depois levou a segunda, a terceira e por aí vai. E o pessoal vai dizer assim, mas a criança não sabe o que tá... Cara, a minha filha sabe. Tanto é que, Mac, quando ela faz uma coisa errada, eu falo, filha, não faz o papai pegar o chinelo. Mano, ela vai na hora.
ela obedece na hora. E o argumento, bater em criança é violência. Não, gente, não é. São duas coisas completamente diferentes. Violência, eu praticar um ato violento, né? Por exemplo, contra o Bibo aqui, dar um soco nele, alguma coisa assim, que é desproporcional e que vai causar dano. Sim, justamente. A palmada ou a correção física na criança não tem o intuito de causar dano. Pode se tornar uma violência? Pode. Pode. Eu já apanhei na minha adolescência de Rory Wilkins e Tatak Turugins. Meu pai já me bateu assim, entendeu? De pá, parecia o Zangief e eu o Dalsin. Tá errado. Agora, por causa dos exageros, como o menino Bernardo e tantos outros que tem por aí, a gente agora não pode bater. Eu acho que aí é um exagero. Como tem adolescente, se encostar em mim, eu vou pro juizado de menores e tal. Tem, né? Tem essas ameaças, a gente já ouviu falar algumas coisas. Tanto é que o conselho bíblico é que esse aplicar a correção física em criança se estenda, inclusive, como a gente falou aqui no começo, o conceito de criança ela vai até a adolescência. Enquanto o caboclo tava debaixo do teto do pai, ele apanhava, mano. Não tem... Hoje em dia a gente mais leva o adolescente na conversa, porque normalmente já estão maior que a gente, né? Sim. E até bater no adolescente pode ser até arriscado, dependendo do tamanho do teu filho. Mas na época, cara, mas ia pro lado do mesmo jeito. Sim, sabe? Não importa o tamanho. Então vai do coração, Mac. Sondar, pesar o coração, ter sabedoria. É claro que também bater, explicar o porquê tá batendo. Ah, mas a criança não entende. Cara, a minha filha então é um gênio. Minha filha deve ser super dotada. Acho que a gente subestima demais as crianças. Entende sim. Ela sabe quando tá errado, quando ela faz a coisa errada. Por exemplo, a minha filha, né? Não quer botar o pijama pra dormir às vezes. Não bota, cara, não dá. Ela sai do banho, ela quer ficar pelada. Filha, precisamos... Cara, ou seja, eu só ameaça, né? Só ameaça. Mano, na hora ela corre. E aí? Entende? Parece que ele vem daquela gordinha correndo. É bem isso, cara. Então assim, hoje em dia eu não preciso mais dar. Às vezes, ainda de vez em quando, mesmo com... que a gente dá as ameaçadas, ela ainda... E eles testam, gente. Muito. Testam. Então, tem que ter sabedoria e tem que dar a palmada com sabedoria, sim. Né? Eu não quero pôr em xeque aqui a educação dos psicólogos, dos sociólogos e tudo mais, mas nem sempre eles estão certos. E entre o psicólogo e a Bíblia, a gente precisa ficar com a Bíblia. E a Bíblia não é contra a palmada, pelo contrário, ela instrui a fazer isso, e só que instrui a fazer de maneira correta. E pais, não... como é que Paulo fala? Pô, agora o supletivo bíblico falou assim, não irritei vossos filhos, né? Então Paulo também fala para os filhos obedecer os pais, mas fala para os pais também não irritar os seus filhos. Então tem que ter sabedoria, não podemos descontar a nossa raiva na criança. Sim. E quem é pai e mãe sabe que tem hora que filho enche o saco mesmo. Mas nessa hora tem que respirar. Nesse sentido, Mac, o pai e a mãe, né, tem que trabalhar muito junto. Ah, você é mãe solteira? Complicado isso. Então, sei lá, o seu pai, o avô, porque é bom ter essas duas figuras trabalhando. Então, por exemplo, assim, ó, se a Xanda deu a palmada na Milena, por exemplo, eu não uso a mão, Mac. Eu procuro sempre usar um objeto, né, um poste. Não fui eu, papai. Não fui eu, papai. Eu sempre procuro usar um chinelo, né? Então assim, eu nunca procuro usar as minhas mãos, a mão que dá carinho, que faz o afago e tal. Eu sempre procuro usar um objeto. Não, papai. Não. Para que o objeto seja temido, não a minha mão. Então eu procuro usar isso. Mas o pai e a mãe têm que trabalhar junto nessa questão. Então quando a Xanda dá a palmada, eu faço o acolhimento. Entende? E quando eu dou a palmada, a Xanda acolhe. Agora eu aprendi que eu não devo mexer no porta-retrato do meu pai. Daí ela fica toda moadinha, ai, o papai me bateu. Ela fala, né? Às vezes eu só ralhei com ela. Mas a mãe vem. Mas a mãe não é assim, ó. Ah, filha, não é nada e tal. Não. Por que o papai te bateu, filha? Porque você tem que obedecer a mamãe, você tem que obedecer. Entendeu? Então sempre essa conversa. No meu caso lá, eu mesmo, se eu bato, eu mesmo faço a reconciliação com ele. Pra ele não ter o risco de gerar rancor da minha pessoa, né? Se eu bato, eu vou lá e reconcilio. Isso é legal também, não. Isso rola os dois, entendeu? Mas assim, no primeiro momento aqui em casa acontece assim, quando eu dou a ralhada, que ela já vai automático pra mamãe. Talvez seja um costume que a gente até colocou nela. Mas daí a mamãe vem e chama, o papai vai. E o contrário também, quando a mamãe ralha, o papai vai lá, abraça e tal, filha, tem que obedecer a mamãe. Daí a gente vem fazer aquele abraço grupal de família e a gente tem procurado trabalhar assim. Mac, eu já li muito por cima agora, que a França tem colhido uns resultados bem complicados dessa lei da palmada por lá. Eu não sei da França, mas da Suécia, se eu não me engano, na década de 70 foi abolida a palmada, a correção física através de leis, né? E aí um escritor agora
recente, ele fez uma espécie de pesquisa, um estudo, falando sobre isso, do quão ruim foi ter adotado essa prática, porque criou uma nação, uma geração com muitos problemas de educação e tudo mais. Né? Não sabe o que é limite, né, Não cara? sabe o que é limite. E que a palmada, se bem aplicada, ela pode sim surtir um efeito muito benéfico, do contrário, não faria. Eu não tenho, de maneira geral, não tenho nada contra das pessoas que decidem não usar a palmada. Justamente, perfeito. Agora, da mesma forma, não é errado e não é passível de crítica, pelo menos de crítica negativa, de que a palmada seria ruim para a educação da criança, porque ela não é. Inclusive, tem uma pesquisa muito extensa que foi feita com mais de 160 mil pessoas desde a década de 50 e o resultado saiu agora só em 2000. Caramba. Dizendo, supostamente, que a palmada só tinha aspectos prejudiciais na educação da criança. Eu fui ler um pouco dessa pesquisa, que está em inglês, e lá na página, sei lá, 550 alguma coisa, eu olhando e tal, li o seguinte trecho. Essa pesquisa não levou em consideração outros métodos de educação. Aí complica. Mas é claro que só se eu educar o meu filho com palmada não levar em consideração o contexto familiar, que tipo de pesquisa é essa, mano? Então eu achei bem complicado esse tipo de pesquisa, que parece meio enviesada, tá? Novamente, o uso da correção física é bíblico. Ele está na Bíblia como uma opção de educação. E eu iria, aqui é pessoal, eu iria até mais longe. Eu não acho que seja necessariamente uma opção, mas tudo bem, isso está aberto em interpretação, eu não vou brigar por isso aqui. Mas ela está lá, pode ser praticada e pode ser bem feita. É isso aí. Fica aí, o que você acha? Coloca nos comentários. E se você apanhou muito na infância, mande seu vídeo para o seu... Baiana de pau. Ok? E se gostou, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. E passa aí nas redes sociais e inscreva-se no canal. E leia o texto do Mac, tá mais ampliado lá a discussão, tá melhor. O link tá aqui na descrição deste vídeo. Valeu! Bora!